quebrantado, desprezado, está um homem pendurado na cruz com uma coroa de espinho. Quem é ele? O homem que morreu por mim, filho que nasceu para morrer e poder nos redimir. Ele morreu por ti, morreu por mim, tomou meu lugar, minha vergonha levou. Aquele dia no Calvário, a palavra que sangrou, o Filho Santo. Quem é esse homem que andou neste caminho só? É Jesus. Deveria ser eu, pendurado naquela cruz. Fui eu quem o crucificou. Não mereço misericórdia quando bebemos do cálice e partimos o pão. Recordamos o Senhor e seu amor e a sua sublime graça. Ele morreu por ti, morreu por mim, tomou meu lugar, minha vergonha levou. Aquele dia no Calvário, a palavra que sangrou, Filho Santo. Quem é esse homem que andou neste caminho só? É Jesus. Deveria ser eu, pendurado naquela cruz. Fui eu quem o crucificou. Não mereço misericórdia quando bebemos do cálice e partimos o pão. Recordamos o Senhor e seu amor e a sua sublime graça. Ele morreu por ti, morreu por mim, tomou meu lugar, minha vergonha levou. Aquele dia no Calvário, a palavra que sangrou, o Filho Santo. Quem é esse homem que andou neste caminho só? É Jesus. Quem é esse homem que andou neste caminho só? É Jesus. Graças ao Senhor Jesus Cristo, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor, como disse Samuel, Ebenezer, né? Ebenezer, amém? Nos ajudou o Senhor. Uns vão e outros vêm, né? A irmã Clésiane? Irmã Clésia, né? Fica em pé, irmã Clésia. A irmã Clésia, ela estará a partir de agora congregando aqui conosco, né? Ela está aqui em Cascavel, morando com os parentes, né? E ela pretende arrumar trabalho aqui na cidade, então ela passará a congregar conosco aqui e é mais um membro entre nós. Seja bem-vindo, os irmãos dão bem-vindo para ela. Amém. Promete orar por ela, que Deus dê graça, força para ela lutar e caminhar. Amém. Deus abençoe a irmã, pode assentar, seja bem-vinda entre nós. Tudo que nós pudermos fazer para ajudar a irmã na caminhada espiritual e em tudo nós queremos ser uma ajuda, tanto em companheirismo como em oração,
E assim nós vamos prosseguindo, vamos lutando na batalha. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu creio que eram esses os avisos. Se tem algum aviso, depois nós comunicamos, ou se o irmão Guedes lembrar algum aviso. O que eu estou lembrando agora é esse aviso, né? Louvado seja o Senhor Deus. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, enquanto nós meditamos um pouquinho antes da comunhão. Evangelho de São Mateus, capítulo 17. São Mateus, capítulo 17. Louvado seja o Senhor. São Mateus, capítulo 17. Versículo 22. Também tem uma família que pedi para os irmãos orar. Irmão Kenson, um irmão haitiano, né? Deixa eu achar aqui o nome dele. Irmão Kenson. Ele está morando em uma cidade que não tem igreja da mensagem. E o irmão Smith, né, passou o contato dele, nós entramos em contato. Ele e a família já estão 1 ano morando numa cidade que não há igreja da mensagem, é um pouco longe daqui. E nós estamos orando que Deus possa guiar ele, dirigir. E se Deus permitir, então ele vem para cá para estar perto da igreja e poder congregar. Esse também é um lugar que tem oportunidade, que pode arrumar um trabalho também, toda a família, e além do mais servir ao Senhor, que esse é o mais importante de tudo, né? São Mateus capítulo 17, São Lucas capítulo 17, versículo 22. Evangelho de São Lucas capítulo 17, versículo 22 ao 30. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Amém? No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, a palavra fala sobre a tentação do homem. Como a Bíblia fala como foi nos dias de Noé e fala como foi nos dias de Ló, né? Então, vamos ver aqui como era lá no princípio, como começou esses dias de Noé. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Oramos. Querido Pai Celestial, esta é a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui em toda a palavra, abrindo o nosso entendimento, como o Senhor abriu o entendimento dos apóstolos, em São Lucas capítulo 24, versículo 45, e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nós precisamos disso, ó Pai, para compreender o plano divino nesta hora. O Senhor tem enviado um profeta com uma mensagem, um mensageiro para abrir os olhos aos eleitos, aos predestinados. Deus eterno de misericórdia, nos dê graça nesta hora, Pai, nos dê força para prosseguir, crendo, Pai, se alimentando desta palavra, desse pão vivo que desceu do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra possa, meu Deus, cumprir o efeito para o qual ela foi enviada, trazendo restauração na fé, trazendo, Pai, ó Deus, entendimento, trazendo para nós, Pai, sabedoria espiritual, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ajuda-nos nesta hora, Senhor, pois nós entregamos tudo em Tuas mãos, confiando, Pai, que o Senhor nos ajudará, e ao sairmos aqui, ó Pai eterno, saímos melhores do que entramos, abençoados, ó Pai, renovados na fé, transformados pelo Teu Espírito, cheio da Tua graça, para prosseguir um pouco mais na batalha. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Nós lemos então a palavra em Gênesis, como tudo começou. Nós sabemos que a cada 2000 anos Deus faz uma mudança na terra. De Adão, depois da queda, que aconteceu isso em Gênesis capítulo 3, depois da queda que eles comeram do fruto proibido, e até Noé passaram-se 2000 anos. De Noé até Jesus Cristo, mais 2000 anos. De Jesus Cristo até agora, mais 2000 anos. A cada 2000 anos, Deus faz uma mudança drástica na terra. Então, até os dias de Noé, havia duas raças na terra, a descendência de Noé e a descendência de Caim. Caim não era filho de Adão. Caim era filho daquele animal chamado serpente, porque havia dois gêmeos que nasceram, Caim e Abel, e um era filho de um pai e o outro era filho de outro pai. A ciência prova isso hoje, que é possível uma mulher se engravidar de dois homens no período de um dia. E então foi isso que aconteceu. A palavra explica para nós, e veio um profeta e abriu esses mistérios, revelou a palavra, mostrando essa revelação sobre a semente da serpente. Porque Caim não era filho de Adão, mas a Bíblia diz que Eva é a mãe de todos os viventes. Mas não diz que Adão é o pai de todos os viventes. Então a Bíblia fala que Caim era filho do maligno. Não somente Caim era filho do maligno, seu pai era aquele animal serpente, que é o elo perdido que a ciência procura entre o chimpanzé e o homem. Aquele elo perdido, que é um osso na coluna vertebral, porque Deus começou a criar desde os protozoários, algas, micróbios, essas coisas invisíveis, e veio criando os girinos, os sapos, os peixes, foi aumentando para animais maiores, os pássaros, e ele foi criando e criando até chegar no corpo ou no ser mais perfeito que Deus criou, que foi o ser humano, né? Mas entre o chimpanzé e o ser humano, que a ciência fala que foi criado em menos de 2 minutos, Deus criou entre o chimpanzé e o homem em 2 minutos de diferença, e o Mombrana fala em uma mensagem também, ele confirma isso, que
foi muito próximo. E no meio disso há um animal que a ciência procura e não encontra, porque falta um osso na coluna vertebral para assemelhar do chimpanzé para do ser humano. E o Mombrana disse, eles nunca vão encontrar, porque aquele animal, Deus transformou ele em uma serpente. Então, ele deixou de ser aquele animal que era astuto, mais que todos os animais do campo, que conversava, que não foi novidade para Eva, o dia que ele chegou conversando e dizendo para comer daquela árvore, daquele fruto e assim por diante. Então, quando Deus vem amaldiçoar os envolvidos nesse ato de desobediência, primeiro ele chegou em Adão, porque o marido é o responsável pela casa, é o responsável pela esposa, e ele disse, Adão, Adão, onde estás? E Adão se escondia, e ele, quando não achou mais lugar para se esconder, ele disse, Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi. E então Deus disse, por que te escondeste? Ele disse, olha, Senhor, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. E então ele disse, por que fizesse isso, hein? Então, ele foi falar com a mulher disse assim, olha, a serpente me enganou. Então Deus começou a amaldiçoar um por um, ou colocar a sentença, porque Deus não amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a terra no lugar do homem. Então ele começou a dar a sentença um por um, e disse para a serpente, porque ela fez isso, ela comeria pó pelo resto de suas vidas e rastejaria sobre o seu corpo. E disse para a mulher que ela agora, o seu desejo seria para o seu marido seria seu governante, ela perdeu o direito de co-igualdade, e agora o seu marido seria seu governante, e ela com dores de parto daria luz a filhos. E quando ele chegou em Adão, e ele disse porque Adão fez isso, Adão ia trabalhar todos os dias da sua vida, e ele teria que comer com o suor do seu rosto, ele ia ter que trabalhar e suar para ganhar o pão de cada dia. E em vez de ele amaldiçoar Adão, e ele disse, maldito é a terra, Adão, por causa de ti, e a terra produzirá cardos, espinhos e abrolhos. Então, aí ele deu a sentença, um para cada um. Até a queda, Adão e Eva estavam na eternidade, não contava tempo, podia pegar uma maçã do pé, quando tirava, comia, aparecia outra no mesmo lugar. As folhas das árvores não amarelavam e não caíam, o leão não perseguia outro animal para comer, tudo era carnívoro e frutífero na terra. Não havia perseguição, não havia morte, tudo era perfeito. Mombrana fala que Eva poderia dizer, querido, esse canteiro de flores azuis que está aqui, eu quero que você, meu querido, muda ele para cá. Adão tinha o poder da palavra falada. Adão dizia, mudava o canteiro para o lado que ela queria. Ele podia mudar uma árvore de lugar, não é que ele arrancava lá assim com a força e plantava, ele falava a palavra. Se ele quisesse que aquele riacho mudasse o curso no jardim, mudasse mais para lá ou mais para cá, ele fazia. Adão poderia dar um grito para uma águia que estava lá sobre a montanha e gritava para ela ou assobiava, ela vinha e pousava em seu braço. Então, ele estava em um lugar perfeito, ele estava na eternidade. Mas quando veio a queda, Deus os expulsou de dentro do jardim e pôs querubins com espadas inflamadas em suas mãos para cuidar o portão ali naquele do Éden, para que o homem não comesse mais da árvore da vida. Expulsou eles do jardim e então, agora, o homem fora do jardim passou-se a contar o ano. Dia 1, dia 2, mês 1, mês 2, ano 1, ano 5, ano 10, ano 100. Aí começou a contar o tempo, acabou a eternidade, as roseiras criaram espinhos, a laranjeira criou espinho, o limoeiro criou espinho, e as plantas começaram a criar espinhos para se proteger, porque agora tinha predadores. E as pragas e as doenças começaram a multiplicar-se, e as coisas mais, e a morte estabeleceu-se sobre a terra. Mas o diabo ele disse, eu vou consertar isso, eu vou plantar outro jardim e vou colocar o homem dentro. Porque Deus, então, agora tirou o homem daquele jardim e destruiu aquele jardim, para o homem não vivesse naquele jardim. Então Deus destruiu. Mas o diabo propôs, então, criar outro jardim do Éden. E ele, há 6.000 anos, ele tem lutado para dar o conforto que Adão e Eva tinham naquele jardim. Ele tem procurado criar tudo o que Adão e Eva tinham naquele jardim, porque ele propôs criar outro jardim do Éden,
como substituto, como Satanás. Tudo que Deus faz, ele quer criar um substituto, algo para competir com Deus. E ele tem trabalhado todos esses anos, né? Todos esses anos ele tem trabalhado para produzir o seu Éden. Só que ele teve 6.000 anos para produzir o seu Éden, mas Deus prometeu para os seus escolhidos que aqueles que optassem pela palavra de Deus e aceitassem ele como Salvador, e renunciassem o projeto de Satanás, e aceitassem o projeto que ele tem através de sua Bíblia Sagrada, ele tem prometido um novo jardim do Éden perfeito. Ele tem prometido 1000 anos de paz, onde não haverá doença, enfermidade, seus escolhidos não sofrerão, e depois disso a vida eterna. Amém. Aleluia. Por isso nós estamos lutando, por isso nós estamos aqui, por isso nós viemos à igreja, por isso nós cremos na mensagem da cruz do Calvário, por isso nós o aceitamos como Salvador e somos gratos a Ele por Ele ter enviado um profeta nesse tempo de tanta confusão, um homem chamado por Deus para chamar os escolhidos nesta hora para crer na original palavra de Deus. Amém. Aleluia. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 46, profeta mensageiro, ele diz aqui nesta mensagem: o mesmo Espírito Santo que unge a igreja, que lhes dá o desejo de salvar almas, que lhes dá poder para realizar milagres, ele cai tanto sobre justo, injusto, e quanto sobre o justo. O mesmíssimo Espírito. Agora, não se pode fazer uma outra maneira e entender Mateus 24, 24. Ele disse: surgirão falsos cristos, falsos ungidos, ungidos com a coisa genuína, mas serão falsos profetas disso, falsos mestres disso. Satanás, então, ele se transfigura em anjo de luz. Por isso Paulo disse na carta de Gálatas, capítulo 1, ele diz que ainda que nós mesmos, um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Ainda em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens, nem aprendi de homem algum, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Amém. Então, a palavra de Deus, para se entender a palavra, tem que ser por revelação. O mundo, Satanás, com seu evangelho científico, tem tentado interpretar a palavra de Deus através de teólogos, através de seminários, colocando suas interpretações na palavra, tentando guiar as pessoas para Deus outra vez, como Satanás, a serpente, tentou mostrar para Eva o caminho da árvore, né? O caminho da árvore da vida, mas ele mostrou o caminho da árvore da ciência do bem e do mal, que é uma árvore também que produz frutos, mas não são frutos eternos. Veja, então, ele tem procurado nesses últimos dias, através da religião híbrida, também formar, e tem formado uma grande religião no mundo, para provar para as pessoas que elas podem também chegar até Deus através de seus conhecimentos intelectuais. Mas Deus, ele tem uma verdade e ele não muda a sua palavra. Por isso o profeta pregou a mensagem: mudou Deus o seu parecer acerca de sua palavra? O que faria um homem querer ser um falso mestre de algo que é a verdade? Agora nós chegaremos à marca da besta em alguns minutos, e vocês verão que é a denominação, bem, falsos mestres, falsos ungidos, cristos ungidos, porém falsos mestres, é a única maneira que se pode entender isso. Tal como aqui há algum tempo atrás eu citei isto, eu poderia citá-lo porque nós estamos na conexão através da nação. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, onde isso está chegando esta manhã no Arizona. E ele tinha uma plantação de fruta cítrica. E ele tinha uma árvore lá, a qual era uma laranjeira, que estava produzindo toranjas, limão, tangerina, tângelo. E eu esqueço quantos frutos diferentes havia naquela mesma árvore. E eu disse para o homem, eu disse: como é isso? Que tipo de árvore é essa? Ele disse: a árvore em si é uma laranjeira. E eu disse: por que existem toranjas nela? Porque existem limões nela? Ele disse: eles são enxertados nela. E eu disse: entendo. Bem, agora, eu disse: agora, no próximo ano,
quando essa árvore produzir uma outra carga de frutos, os quais amadurecem aproximadamente na mesma época, eu disse, então tudo que ela produzir será laranjas. Se ela for uma laranjeira de umbigo, ela produzirá laranjas de umbigo. Não produzirá, Senhor? E ele disse, não, Senhor. Cada galho enxertado produzirá a sua espécie. E eu disse, o Senhor quer dizer que aquele ramo de limoeiro produzirá um limão daquela laranjeira? Ele disse, sim, Senhor. A toranjeira dará toranjas daquela laranjeira? Ele disse, sim, Senhor. Essa é a natureza do galho que está enxertado nela. E eu disse, louvado seja Deus. Ele disse, o que quer dizer? E eu disse, mais uma pergunta. Agora, alguma vez essa laranjeira produzirá laranjas novamente? Alguma vez essa árvore que foi plantada em Éfeso produziria laranja outra vez? A árvore que foi podada em Niceia, alguma vez por aquele bicho que comeu a árvore, aqueles insetos de Joel capítulo 2, alguma vez essa laranjeira produzirá laranjas outra vez? Aleluia. Ele disse, quando um outro galho brotar dela, do tronco, o outro galho brotar dela, quando o outro galho brotar dela, não quando for enxertado nela, porém elas são todas frutas cítricas, elas vivem da vida cítrica que está na árvore da fruta cítrica. Eu disse, aí está, a metodista produzirá metodista cada vez, a batista produzirá batista cada vez, a católica produzirá católico cada vez, a igreja do Deus vivo produzirá Cristo da raiz, a palavra cada vez, que alguma vez, se alguma vez ela produzir uma outra vida saindo de si própria. Amém? Então quando cortasse todos aqueles galhos enxertados, ele ia produzir a laranja como era a raiz. O tronco, a raiz. E Cristo é a raiz. Amém? Amém. Então assim é. Satanás tem procurado dar um substituto, uma religião substituto para as pessoas, formado denominações para produzir filhos para Deus, mas em vez de produzir filhos para Deus, eles têm produzido filhos denominacionais. Veja, é uma árvore também, é um ramo de uma árvore, mas é um ramo de uma árvore cítrica, enxertado na oliveira verdadeira e na árvore verdadeira, mas não são ramos daquela árvore original, são enxertos, né? São árvores enxertadas, são híbridos, mas Deus, Ele quer o fruto original, e o fruto original é aquele que foi plantado no dia de Pentecostes. Qual foi o batismo que foi mencionado no dia de Pentecostes? Em Atos capítulo 2, 38 diz, Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo São Paulo diz, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual deveis ser salvos. Qual é esse nome? O nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro nome substituirá esse batismo verdadeiro. Colossenses capítulo 2, 3, versículo 17, e tudo o que fizer por palavras ou por obras, fazei em nome de Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não existe outro Deus, nem dois e nem três. Há um único Deus que se manifestou em três formas diferentes. Ele se manifestou como Pai, aquele que criou os céus e a terra, como Filho, quando ele nasceu em uma manjedoura. Ele criou um corpo para sangrar aqui na terra, porque Deus é Espírito, e um Espírito não poderia ser pregado em uma cruz, um Espírito não tem sangue, mas ele diz, corpo me preparaste. Ele criou um corpo, para ele morrer nesse corpo, ele se fez parente redentor, para redimir os seus parentes. Nós que estávamos predestinados, que nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Então ele veio morrer por esses, por aqueles que são redimíveis, por aqueles que têm teofania nos céus. Mombrana diz, por que Caifás, Anás, Caifás, as pessoas mais religiosas da terra, por que Anás, o homem mais santo que havia na terra, o sumo sacerdote,
Ele negou Cristo e mandou crucificá-lo. E uma mulher prostituta lá no poço, uma samaritana com a vida imoral, toda imunda. E quando eles tiveram um encontro com Cristo, a palavra, Caifás disse: esse aí realmente é Beelzebul, isso é um blasfemo. Mas quando aquela mulher de vida imoral encontrou-se com ele, quando ele disse que ele tinha uma água que se desse para ela beber, ela nunca mais teria sede. Ela disse: Senhor, tu não tem nenhum balde, nenhum cântaro para tirar a água. Nosso pai Jacó construiu esse poço, já faz quase 3.000 anos, e tira a água desse poço, fazia 2.000 anos quase, tirava a água daquele poço para beber. E agora o Senhor está dizendo que tem uma água que se eu beber ela não vou mais ter sede. Ela estava pensando que ele falava de uma água natural, mas ele disse: mulher, a água que eu te der para beber se fará em ti uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ele disse: Senhor, me dá logo dessa água que eu quero beber. Ele disse: vai, busca teu marido. Então ela disse: olha, eu não tenho. Ele disse: dissesse a verdade, tivesse 5, e agora que está vivendo com ele não é teu marido. Ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profetas. Porque nossos pais, os escribas, disseram que quando o Messias vier, ele falará essas coisas que tu estás fazendo. E então ela reconheceu, e um homem que era santo como Caifás, diz: ele é Beelzebul. E uma mulher pecadora disse: eu vejo que tu és o Messias. Mamãe disse que era isso, é porque ela tinha uma teofania predestinada nos céus. Ela tinha representação nos céus. Tinha uma teofania clamando lá por ela. Algo que estava clamando, ela tem uma teofania. Mas aqueles que não nasceram para ser salvos, suas teofanias estão na casa de prisão. Como o profeta teve aquela visão, quando ele tinha 14 anos de idade, que o seu primo estava caçando com ele, o rifle explodiu na sua perna, e ele então estava para morrer dentro do hospital, foram operá-lo, e ele então desacordou naquela cirurgia. E ele parecia que ele começou a descer como que em um porão meio escuro assim, passando por um caminho assim meio cheio de folhas e tudo mais. Parecia que aí tinha caído muitas folhas das árvores. E ele passando, foi descendo, de repente ele caiu num buraco, num poço. E ele foi caindo e caindo e caindo, aquilo não tinha fim. E foi caindo, caindo, cada vez mais escuro. E foi descendo, descendo. E ele, em determinado momento, ele gritou: papai! E ele gritava: mamãe! E não respondia. Ele disse: Deus! E aquela voz disse assim: olha, Deus, ele não está aqui. E ele estava desesperado. E ele começou a ouvir um barulho das pessoas gemendo. E quando ele olhou, eram as mulheres com os olhos pintados, uns olhos igual de gato, puxadinha a pintura, a maquiagem que faz, puxa o olhinho meio para trás um pouquinho assim, né? Faz mais um negocinho no cantinho. E pintado em cima de azul, outras de verde, as bocas pintadas, com as unhas pintadas, tudo pintada. E o profeta viu essas mulheres com sapato de salto alto lá, gemendo, gritando, as pessoas gritando e gemendo naquela chama. E ele disse que era um lugar horrível, quente, horrível, que se pegar num fio de alta tensão de 10.000 volts era um prazer diante daquele lugar terrível. Glória a Deus! E então ele gritou por Deus. Ele disse: Deus, se tu me deres uma chance, se eu sair desse lugar, eu servirei a ti. E ele prometeu para Deus. Ele prometeu entregar sua vida para Jesus Cristo. Deus permitiu ele ver os dois lados, permitiu ele ver o inferno. Ele permitiu ele ver a casa de prisão, lugar de tormento. Mas depois também, mais à frente da sua vida, lá em 1960 quase, ele permitiu ele ver além da cortina do templo. Glória Aleluia! Então ele viu os dois lados, ele viu a prova de que existem os dois lados, o céu e o inferno. E então, depois que ele saiu daquilo, ele guardou aquilo. 40 anos depois, ele estava em um shopping na cidade. E a irmã Meda entrou numa loja para comprar um vestido. E ele sentado num banco de baixo, perto da escada rolante, de repente ele disse que sentia um sentimento estranho. E ele escutou aquele barulho daquelas pessoas comprando e conversando e coisa. E de repente ele olhou para a escada rolante, ele viu aquelas mulheres que ele viu lá no inferno. Eles viu ela descendo na escada rolante, com as bocas pintadas, com os olhos pintados, todas com pintura e tudo mais. E ele viu, era uma espanhola conversando com outra parecia meio japonesa e tudo mais. Ele viu aquela cena de novo outra vez. Ele viu almas encarceradas, pessoas que estavam vivendo em cima da terra, mas suas almas já estavam encarceradas na quinta dimensão. Então,
Se a nossa teofania está nos céus, ela está clamando pelo nosso corpo ir para lá. Nosso corpo não irá, mas a nossa alma que está nesse corpo, no nosso corpo, a nossa teofania está chamando. Para nós viver certo na palavra, nós estarmos certo com Deus, ter nossas vidas preparadas, porque Ele breve arrebatará os seus escolhidos. Nós precisamos estar prontos, preparados para isso, para esse grande dia. Mas Satanás tem formado uma religião híbrida. Um substituto, como Adão descobriu que estava nu para fugir da presença de Deus, coseu um avental de folha de figueira. O Mombrana diz que é cobertura. Na mensagem que o Mombrana pregou, a mensagem de religião híbrida, na mensagem cisternas rotas, ele diz que isso quer dizer cobertura. O homem estava tentando fazer uma cobertura para se esconder, para se apresentar diante de Deus. Mas Deus não aceita a cobertura do homem, porque o significado da palavra religião quer dizer cobertura. Deus não aceita a religião feita pelo homem. Por isso nós não somos uma organização, nós não somos uma denominação, nós cremos na original palavra de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Assim que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós não somos estrangeiros nem forasteiros, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos passando por aqui para escolher para onde nós queremos ir. De acordo com a decisão que as pessoas tomam em relação à palavra de Deus, ao plano salvífico, ela está determinando o seu destino eterno. Existem milhares de caminhos, caminho metodista, batista, denominacional, pentecostal, assembleiano, de tudo que seja, mas Deus considera apenas dois, e no final só existe dois final para o ser humano, ou céu ou inferno. Não tem meio termo, e eu não posso querer entrar pela janela, eu tenho que entrar pela porta que Deus estabeleceu. Amém. Aleluia. E Jesus disse em São Mateus capítulo 7, que é uma porta estreita, e é um caminho apertado, é um caminho que tem doutrina, que não é para viver livre como as pessoas querem, é um caminho estreito. Mas esse é o caminho que leva à glória, à vida eterna. Se é para receber vida eterna e não ir para o lago de fogo, é claro que nós queremos viver nesse caminho estreito. E não só com medo de ir para o inferno, diz o profeta, mas é porque nós amamos Ele, a sua palavra, porque Ele amou tanto a nós. São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o seu amor vem ao nosso coração. Em gratidão pela salvação e pela vida eterna, nós renunciamos o pecado para servir em sua palavra. Porque Deus não criou o céu para Ele morar sozinho. Ele criou os céus, Ele criou o paraíso para que seus filhos habitassem com Ele ali também. Ele quer ser adorado, Ele quis ser adorado, Ele criou anjos, Ele quis ser adorado, Ele criou seres humanos para serem salvos pela graça. Ele enviou um Salvador na cruz do Calvário para redimi-los e resgatá-los, para fazê-los verdadeiros adoradores, para adorar em espírito e em verdade. A mulher do poço diz: Senhor, os judeus dizem que é em Jerusalém que deve adorar. Nossos pais dizem que é aqui nesse monte de Samaria. E Jesus disse: mulher, é chegada a hora que o Pai procura verdadeiros adoradores. Amém. Nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio deles. Glória a Deus. Não é onde tem a multidão. Ele já disse isso para descartar esse negócio. Tem pessoas que dizem assim, nós sabemos que Deus está conosco, porque a nossa igreja está enchendo, todo mês está enchendo, está enchendo. Não é esta a questão. Deus não está em busca de quantidade, mas de qualidade. Amém! Glória a Deus! De um povo que tenha fé genuína em sua palavra. Amém. Nos dias de Noé, quantas almas se salvaram? O Mombrana diz que é 1 em 1 milhão. Veja, Enoque foi transladado, não sofreu a morte.
E Noé é um tipo da virginécia que passa pela tribulação, e foi 8 almas. Mas quantos milhões de pessoas tinha na terra? Mombrano disse que era como mais ou menos em 1960. O mundo era povoado quase igual naquele tempo. Aqui nesse lugar vivia gente. Sabe por quê? Porque as mulheres no dia de Noé não é igual as de hoje, que gera 3, 4, 5 filhos. Não. A própria história, os historiadores falam que Adão e Eva teve uns 70 filhos, entre homens e mulheres, filhos. E pensa que um rapaz nos dias de Noé casava com 150 anos, com 80, 90, 130. Era um rapaz novo ainda, 130 anos. Os homens viviam 900 anos, 850, 900 não sei quanto anos. Veja. Então a mulher gerava muitos filhos, a terra povoou-se, mas em pouco tempo ela encheu de gente a terra. E hoje, onde é que está aquela gente? Saindo nos escapamentos dos carros, viraram tudo petróleo. Veja. Então, a terra, houve terremotos no dilúvio, a terra engoliu aquelas pessoas, elas foram lá para baixo e a terra tampou e eles derreteram, viraram essa gosma que é o petróleo que tira da terra. Tanto de árvore como de animais, de dinossauro, de tudo que for, de bicho que morreram, que não estava na arca, morreram tudo e foi engolido para a terra e tampado lá debaixo da terra e virou essa gosma que perfura quilômetros e quilômetros na terra para tirar de lá. Está saindo o escapamento dos carros hoje. O que adiantou então? O que adianta hoje, o Mombrano disse, as mulheres gastarem tanto dinheiro em maquilagem, coisa e cuidando da pelezinha. Estica aqui, enruga, ela estica de novo, enruga lá, ela puxa para cá e puxa, e muda, e faz tudo. Pode mudar, profeta, pode remendar essa carcaça velha o tanto que quiser, ela vai apodrecer. Mas existe uma promessa. Amém. Uma promessa para os filhos de Deus. Nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Aleluia. Para aqueles que creem na palavra. Amém. Louvado seja Deus. O tempo passa rápido, né, irmãos? Meu Deus, né? Estava começando aqui ainda. Né? Nem li na mensagem o Éden de Satanás, que o Mombrana fala. Então a noiva, ela produziria Cristo outra vez. O Mombrana diz que a religião falsa produzem falsos cristãos. Mas a noiva de Cristo, porque Cristo está nela, ela produziria Cristo outra vez. Amém, que é Cristo, ungido. Na mensagem escolhendo a noiva, o profeta diz que essa noiva desse dia seria pequenos messias, quer dizer, pequenos ungidos. Ungidos outra vez. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 260, profeta mensageiro, ele diz aqui: no mesmo dia em que o Filho do Homem foi revelado, Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao 7, leiam quando você chegar em casa a mensagem do 7º anjo, abrindo os selos, o que é? Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isto agora? É aí onde parece ser tão difícil para você, veja você, não o Filho do Homem, o Filho do Homem, ele próprio, mas o 7º anjo, o 7º mensageiro, ele está revelando ao público o Filho do Homem, porque ele deixou a casca, ele não pode se organizar, é o grão, ele próprio novamente. Então, o Mombrana não é o Filho do Homem, ele é um Filho do Homem. Porque se você ler no livro de Ezequiel, diz assim, Filho do Homem, profetiza, Filho do Homem vai em tal cidade, e diz assim, assim, assim. Então o que é o filho do Homem? É Deus em um homem. Então Mombrana é um Filho do Homem, porque ele é um profeta, e o Filho do Homem, Jesus Cristo, se manifestou através dele, nessa geração, revelando os segredos dos corações. E ele falava, irmã, você veio da cidade tal, seu nome é tal, assim, 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 aconteceu isso na sua vida. E as pessoas falavam assim, ele está lendo a mente da pessoa. Então, chegou um dia, ele disse assim, para você não dizer que eu estou lendo a mente, eu vou virar as costas. E virou as costas para a audiência. E o Espírito Santo desceu e disse, irmã fulana, você que está aí com a roupa de tal cor, assim, 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 você está com tal enfermidade, se é verdade, levante sua mão. A irmã levantou a mão, isso é verdade. E disse assim, assim, assim. Ele disse, olha, vocês estão vendo que não é eu não tenho nada a ver com isso, ele apenas usou a minha voz, é ele que manifestado. Então Cristo foi identificado outra vez, Cristo sendo revelado outra vez no meio do seu povo, trazendo a palavra para a sua noiva, revelando os mistérios, os 7º selo, porque a promessa
de Apocalipse 10, 7, que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse sua trombeta, todos os mistérios de Deus seriam revelados. Amém, Jesus. E graças a Deus por esse profeta, que não veio com tonteria e nem com uma mensagem própria, mas ele veio com assim diz o Senhor, para trazer a palavra original, para restaurar a fé dos filhos de Deus, a fé original dos nossos pais no dia de Pentecostes. Aleluia. Mas os ungidos dos últimos dias, eles também imitariam isso que estava no verdadeiro profeta mensageiro. Depois que Deus se manifestou assim na sua vida, no seu ministério, começou a aparecer os homens também querendo revelar segredos dos corações, e nós vimos por toda parte aqui no Brasil, e aí aparece aqueles que começam, agora tem meia hora de revelação, e algumas pessoas que não gostam de vir na nossa igreja, quando você convida, nós convidamos, elas dizem assim, tem revelação lá na igreja? Isso, ó, irmão, eu vou falar assim, que revelação tem, mas talvez não do jeito que o irmão está querendo ouvir, porque eles querem essa revelação, que diz assim, ô irmão fulano, aqui tem uma pessoa que Deus está revelando que Deus vai dar uma bênção para ele e vai dar um carro assim, assim, assim. O outro revela que Deus vai abrir uma porta e tal, eu vejo isso, aquilo, outro. Quem é essa pessoa? Levanta a mão. Aí diz, o Espírito Santo de Deus que não se engana, está dizendo que tem uma pessoa assim, 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 assim. Quem é? Ué, o Espírito Santo que revela também ia dizer quem era a pessoa. E eu não ia. Ele ia dizer quem é a pessoa também. Então, lembrando, são imitadores carnais, que vieram imitando o dom verdadeiro que estava no profeta de Deus para esta época. Personificadores carnais. Lembrando, diz que haveria nos últimos dias um dom que imitaria o verdadeiro profeta mensageiro, um dom imitando com lembrando, diz que é um dom falso, imitando o profeta mensageiro, com uma margem de erro, quer dizer que ia acertar muita coisa, mas ia errar. Mas esse dom que estava no profeta verdadeiro não errava, porque era Cristo nele. Glória a Deus. Aleluia. Então, esses são sinais que haveria nesses últimos dias, né? Mombrana fala na mensagem, o Éden de Satanás, parágrafo 88, 90 em diante, ele fala muita coisa ali, nós não podemos ler, a condição que o mundo estaria, né? Mas na mensagem, para nós concluir aqui, na mensagem dos ungidos dos últimos dias, parágrafo 262, ele diz, notem, no mesmo dia, quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, não em 1933, não em 1946, mas quando ele começou a declarar sua mensagem. E agora, eu vou dizer para você que o que faz do Mombrana profeta não é que o Mombrana chegava na audiência e na hora do discernimento dizia que o irmão veio de tal cidade, a pessoa que estava na plataforma dizia o porquê que ele veio ali receber oração, que ele tinha tido uma enfermidade e que ele tinha ficado aleijado, porque quando ele era novo estava arando a terra com um trator e o trator deu um solavanco lá na roça e ele caiu do trator, caiu em cima de um terrão de terra e quebrou a coluna e ele estava paraplégico numa cadeira de roda até aquele dia. Não é isso que faz do Mombrana profeta. Isso aí é um dom de profecia. Mas o que faz o Mombrana profeta é que a palavra de Deus veio ao Mombrana. Amém. A revelação dos selos, Aleluia. que estava escrito em símbolos na Bíblia, Deus só revela a sua palavra a um profeta. É verdade. O que faz o Mombrana profeta é Apocalipse capítulo 10, 7. Veja, a palavra de Deus só vem a um profeta. Quando o Mombrana foi para pregar os selos, ele ia pregar baseado no que ele leu de uns livros, de uns teólogos, mas quando ele estava orando a Deus, por volta do meio-dia, o Espírito Santo veio ali no quarto e disse para ele o que significava o primeiro selo. O irmão Brando disse que não pôde mais ficar no quarto, teve que sair para fora, andar no quintal, no jardim, para fora, para cima e para baixo, andando, porque era tão glorioso, tão tremendo, escrituras que ele tinha estudado por toda a sua vida e lido, e nunca tinha entendido. Agora Deus tinha revelado, aberto para ele. Então, isso que faz o Mombrana profeta, quando a palavra vem, a palavra de Deus vem só aos profetas. Amém. Veja, então, esse faz do Mombrana um profeta. Veja, não quando ele começasse, mas quando a palavra fosse aberta. Porque o Mombrana teve fases, etapas em seu ministério, né?
E a terceira etapa do seu ministério é a abertura da palavra, a abertura dos mistérios, que o irmão Brana chama de terceira puxada. Mensagem, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 262. Não quando ele começar, mas quando começar a declarar sua mensagem. A primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. A terceira puxada, a abertura da palavra. Então, na primeira puxada, era algo que atraiu multidões. Pegava na mão da pessoa, pareciam umas bolinhas na mão do irmão Brana. Conforme o tipo de bolinha, era se a pessoa tinha tuberculose, se tinha um câncer, se tinha um tumor, se tinha uma doença no fígado, se tinha catarata nos olhos. Depois aquele dom mudou. Então, começou a manifestar no irmão Brana esse dom de profecia, de discernir os pensamentos dos corações. Mas continuou avançando. Então, veja, que na terceira puxada, então, nós vemos que o profeta, então, recebeu a adoção. E ele dizia a palavra e acontecia como ele dizia. Veja. Então, a abertura dos selos, a abertura de toda a palavra, isso trouxe adoção ao profeta. Veja. E é isso que vai trazer adoção para a noiva também. A terceira puxada. Primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. Veja, a terceira puxada, a abertura dos mistérios, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta ser vindicado é pela palavra. Amém. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos para revelar a verdade oculta que tem estado selado na palavra. E o irmão Brana diz, vocês veem isto? E então, é nesse dia quando esta coisa é para acontecer, que Janes e Jambres, personificadores, aparecerão novamente, tal como eles fizeram quando Moisés apareceu com a palavra original para dizê-la, e eles aparecem para personificá-la. Exatamente certo. Agora você vê Mateus 24, veja o que significa, veja, ungidos. Agora, há 3 coisas que nós vamos dizer antes de encerrarmos. E é só isso. E eu quero que vocês ouçam muito bem agora ao encerrarmos. 3 coisas. Lembre-se, 3 coisas foram cumpridas. 3 coisas estão diante de vocês nesse exato momento. Primeira, o mundo está na condição de Sodoma. Perdão. O mundo está na condição de Sodoma. Jesus disse que isso aconteceria. Vejam, a perversão, nossas mulheres tentando agir como homem, nossos homens tentando agir como mulheres, efeminados, podres, imundos, depravados, endemoniados e não sabem. A Bíblia diz que isso aconteceria e é onde está. Segunda coisa, é nessa hora, de acordo com a Escritura aqui, que Janes e Jambres aparecem. Em segundo lugar, pessoas que resistiriam à palavra. Veja, e em terceiro lugar, é nessa mesma hora que o Filho do Homem há de ser revelado. Quem é o Filho do Homem? Cristo. Mas ele revelou-se através de quem? Através do 7º mensageiro, do profeta de Deus para esta era. Era Cristo caminhando em carne humana outra vez. Cristo caminhando aqui na terra, revelando os segredos dos corações, orando para os enfermos. Mas houve algumas pessoas que pessoas que foram tomadas por um espírito e confundiram ele com Jesus. Queriam batizar no nome do irmão Brana, e como até hoje tem esse espírito aí pelo mundo. Na África, em algum lugar na América, tem esse espírito. Veja, mas o irmão Brana nunca aceitou isso. Ele nunca aceitou isso, porque era um espírito. Porque Deus agia tanto na vida do irmão Brana, como curas, ressurreição de mortos, e ele a ação de Deus na vida dele era tão grande, ele era dócil, gentil, aonde ele chegava, ele orava pelas pessoas, eram curadas, que algumas pessoas começaram a confundir e dizer que ele era Jesus. Veja, mas era um espírito errado, um espírito falso, o irmão Brana não aceitou isso, mas era Cristo que estava velado ali naquele profeta. Mas o irmão Brana diz que antes era um homem ungido, mas agora é um povo ungido. Amém. Que aquele Espírito de Deus que estava no mensageiro, agora tem que vir sobre a sua noiva, sobre esse povo que crê nesta mensagem, que
que crê nesta palavra, esse poder que estava no mensageiro é repartido agora em toda a sua noiva, em todo o seu povo que crê nesta mensagem com sinceridade, tomam esta palavra. Cristo está no coração desse povo para resistir nessa hora, esse dia mau, viver uma vida de santidade, de consagração, para receber também esse poder da terceira puxada, que estará somente na noiva que recebe a palavra original e vive por esta palavra. Que Deus abençoe, meus irmãos. Esse é o mundo que Satanás tem procurado formar, um jardim de um Éden. O Éden de Satanás, ele tem tentado produzir aqui nesse mundo, mas Deus, ele tem cuidado dos seus. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar, né? Outro dia nós prosseguimos no assunto, não deu para entrar todo no assunto aqui, né? Mas que Deus nos ajude e nos dê graça para que nós possamos compreender esse mover de Deus. Satanás, ele tem o seu Éden, ele tem todas as suas coisas que ele tem produzido através da árvore da ciência, do bem e do mal. Mas Cristo tem um lugar preparado. Ele disse: eu virei vos buscar, porque eu vou preparar-vos lugar. Aleluia. Que Ele nos ajude e nos dê graça. Amém? Louvado seja Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque posso crer no amanhã, porque me vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Vamos colocar de pé. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, ó Pai, nesta hora, que o Senhor estenda Tuas mãos de graça e de misericórdia, e nos perdoa, Pai, de toda mancha, de toda falha e de toda fraqueza, Senhor. Cobres no Teu sangue, Senhor Jesus, esse sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário. Nos dê graça nesta hora, Pai eterno, nos purifica, Senhor, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor meu Pai. Renova nosso coração, renova-nos, ó Pai, limpa-nos, ó Deus, purifica-nos, Senhor meu Pai. Ó Deus, venha com Teu fogo abrasador, ó Pai, purifica nossos lábios, Senhor, que às vezes falam iniquidade. Purifica nossos olhos, Senhor, que às vezes vê o que não é correto, meu Pai. Purifica, Senhor, a nossa mente, meu Pai, nossos pensamentos, meu Deus. Ó Senhor de misericórdia, ajuda-nos nesta hora, Senhor. Aqui estão os Teus filhos, meu Pai, que têm caminhado pela fé, Senhor, que têm vindo nesta noite, meu Pai, para a comunhão, Senhor. Quando nós celebramos a comunhão, fazemos memória, meu Pai, daquele dia no Calvário. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós pedimos perdão de nossas falhas, meu Pai, de nossas fraquezas, de nossas iniquidades, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E nesta hora, Pai, que vamos para celebrar a comunhão, que o Senhor nos dê graça, meu Pai, e ajude a cada um de nós, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23.
porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, tomar a ceia indignamente é condenação, e quem não toma a Santa Ceia e não conserta a vida, Paulo diz que vai ser condenado com o mundo. Então, o nosso caminho é se consertar com Deus e tomar a Santa Ceia, né? Consertar nossa vida, acertar nossos passos no caminho do Senhor, senão nós vamos ser condenados com o mundo. E tomar indignamente sem consertar também é condenação, né? Então, só nos resta um caminho, é tomar o caminho provido por Deus. A outra parte, que é concernente à comunhão, está em São João capítulo 13, que é o lava-pés, que é uma ordenança bíblica, que foi restaurada pelo profeta mensageiro nesta última era. São João 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, aquela túnica superior, que era um dia frio, cingiu-se com uma toalha, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, tu lava meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então ele queria ter parte com Jesus. Ele disse: então não lava só os pés não, Senhor, me lava tudo. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então a questão de lavar o pé não é porque o pé é sujo. Não é porque o pé de Jesus estava sujo de cerco. Mentira. Jesus, ao lava-pés, naquele dia não estava sujo quando eles foram tomar a comunhão. Mas a questão que Jesus fala aqui: vós estáis limpos, mas não todos. Que não precisava lavar pé, nem cabeça. Não precisava lavar a cabeça, nem o corpo todo. Vós está limpo, mas não todos. Porque bem ele sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, a limpeza é uma questão espiritual que ele estava falando. Depois que lavou os pés, tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Veja. E na verdade vos digo que não é o servo maior que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, isso é uma ordenança bíblica. E nós queremos ser bem-aventurados, por isso nós praticamos o lava-pés. Né? Que nós queremos cumprir todas as escrituras. Jesus disse, sabia que nem todo estava limpo, porque um ia trair, era Judas. O coração de Judas é que não estava limpo. Né? Então, o lava-pés é um símbolo da humildade. Se houver um doutor na igreja, uma enfermeira, e tiver uma faxineira, uma lava o pé da outra para dizer que não tem maior do que ninguém, não tem ninguém na igreja que é maior do que o outro, todos nós somos iguais perante o Senhor. E ele, sendo mestre, lavou os pés dos discípulos, mostrando que é humildade, que nós temos humildade entre os outros. E quando lavarmos os pés, que nós possamos sentir-nos como lavando os pés de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos então passar aqui a orar pelos elementos da ceia. Alvo
mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Então aqui está o pão asmo e o vinho. É asmo porque não tem fermento, é apenas água e farinha, porque fermento é um símbolo do pecado. E no corpo de Jesus não tinha pecado. Por isso o pão tem que ser asmo. Tem que ser vinho, não suco de uva, porque o suco azeda e o vinho, quanto mais velho ele é, melhor ele fica, mais poderoso ele fica. E o sangue de Jesus foi vertido há 2000 anos atrás, tem o mesmo poder hoje de libertação, de transformação. E assim então, nós celebramos a Santa Ceia Apostólica, restaurada pela mensagem de um profeta mensageiro, né? Vamos orar pelos elementos da ceia, o pão e o vinho. Querido Deus e eterno Pai Celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu grande Deus e Pai eterno e Pai de misericórdia, nesta hora oramos a Ti, Senhor, por este pão que simboliza o Teu corpo, meu Pai, que foi partido por muitos. E o Senhor disse, fazer isto todas as vezes em memória de mim. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que estamos para cumprir a palavra, ó Deus eterno, e assim oramos por esse pão, juntamente com a igreja, que ele seja consagrado nesta hora para o serviço da comunhão, ó Pai, pois o Senhor diz que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. E assim nós comemos do pão que simboliza o teu corpo, ó Pai, porque nós queremos vida eterna. Nós, ó Deus, renunciamos o mundo do pecado, renunciamos, Pai, as coisas mundanas para servir a Ti, ó Pai, para ter direito à vida eterna. E assim, Senhor, viemos à comunhão nesta noite, em obediência à Tua voz, com temor em nossos corações, ó Pai, com reverência pelas coisas sagradas de Deus. Nós viemos nesta noite celebrar a comunhão, ó Pai. Por isso pedimos a Ti, Senhor, consagra esse pão nesta hora para o serviço da comunhão, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor Jesus, aqui também, Senhor, está o vinho, meu Deus, que é um símbolo do Teu sangue, meu Pai, que foi vertido ali na cruz do Calvário. Ó Deus, a uva foi esmagada para produzir o vinho. Teu corpo também foi furado por uma lança romana para verter aquele sangue precioso para redimir os Seus escolhidos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nesta hora como ministro do Evangelho, juntamente com esta partícula da noiva nesse lugar, oramos, Pai, para que esse vinho, Senhor, que se ele foi feito para outro propósito, mas agora nós oramos, Pai, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que esse vinho seja consagrado para o serviço da comunhão, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E disse Jesus, tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes, em memória de mim. Podeis assentar as irmãs, já podem vir primeiro então. É a irmã, esqueci o nome da irmã, né? O nome da irmã? Irmã Maria Rosa, né? Também ela vai tomar. Não vai tomar ceia? Não? Tá, tudo bem. Então as irmãs podem vir primeiro. Glória a Deus. Aí nós temos aqui o cálice, né? No copinho, devido às instruções das autoridades sanitárias, né? Aí você pega o seu, daí tem um cheirinho ali, dá mais perto.
Louvado seja Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, bendito e louvado seja o Teu nome, meu Deus eterno. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma vez podermos celebrar a comunhão, podermos, Senhor, lembrar da Tua morte na cruz, poder lembrar do Teu sofrimento, meu Pai. Todo aquele sofrimento foi por nossa causa, foi para redimir a Tua herança, meu Pai, foi para nos resgatar do mundo do pecado, foi para transformar o coração de homens e mulheres e fazer deles nova criatura. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós temos entregado tudo nas Tuas mãos e confiado no Senhor, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, dê força para esses homens, mulheres, jovens, meu Pai, moças, rapazes, prosseguirem nesta batalha, confiando no Senhor, crendo no poder do sangue vertido na cruz do Calvário. Que tenhamos um mês de vitória, meu Pai, confiando em Ti, Senhor, nos recorrendo, meu Pai, quando falharmos, recorrendo, ó Pai, nesse sangue que verteu das veias de Emanuel. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus eterno, confirma a Tua bênção em cada coração. E quando lavarmos os pés, ó Deus, nós possamos sentir lavando os pés do Senhor, porque o Senhor nos deu exemplo, assim como o Senhor fez, nós fazemos também, ó Pai, em obediência à Tua palavra, ó Deus, em obediência à Tua voz, nós cumprimos as Escrituras, porque, meu Deus, nós queremos ser obedientes, e o Senhor tem enviado uma mensagem, um profeta com uma mensagem, para revelar a nós, para restaurar, meu Deus, essa fé original de novo, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós subimos, nós caminhamos, porque Ele está conosco. Ele prometeu estar conosco em nós até a consumação do século. Na Sua graça, nós estamos confiando. Amém? Estamos chegando ao final do culto, né? Nossa ceia, as irmãs terminaram, irmão? As irmãs terminaram lá, então nós estamos agradecidos a Deus, né? E alguns irmãos e irmãs não puderam vir, né? Por motivo de saúde, né? Ou da idade, mas que Deus possa guardar e abençoar a cada um, né? E eles transmitem a saudação. E nós prossigamos na batalha, né? Agradecemos a Deus, juntamente com o Jefferson, né? E Deus preparou uma porta de trabalho para ele, vai começar a trabalhar amanhã, né? E nós agradecemos a Deus. Ele é o Deus que prometeu nos ajudar, que estaria conosco, mesmo em nós, até a consumação dos séculos. Ele é o grande provedor, Ele é aquele que abençoa, né? E aqui também temos uma carteira de trabalho para Deus abrir uma porta de emprego, e Ele vai abrir, porque sempre quando nós pedimos, Ele com graça e misericórdia, Ele nos atende. Então, Ele vai abençoar mais uma vez, né? Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é um Deus de graça e de bondade, né? Também Guedes, né? Apareceu um serviço também, né? Para ele, um bom serviço aí agora, para essa semana, esses dias, né? Os filhos de Deus, Deus tem cuidado deles. Tudo Ele provê. Davi disse: eu fui moço, agora sou velho, e nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Né? E às vezes, quando você prospera, o vizinho, o ímpio, fala assim: como é que esse camarada aí tem tudo isso, né? E o ditado dele só: eu ralo tanto e não tenho isso. É Deus que abençoa. Amém. Porque você crê e você cumpre Malaquias 3. Em Malaquias 3 tem uma promessa que ele diz que você trouxesse os dízimos, a oferta à casa do tesouro, que Ele abençoaria, Ele derramaria uma bênção tal na sua vida, Ele abriria as janelas dos céus, derramaria uma medida cheia, recalcada, socada para caber mais, sacudida para ajeitar bem e transbordando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Louvado seja Deus, né? E até para mim também, né? Apareceu a pessoa ligou, né? Um biquinho para fazer, né? Sempre, além de nós trabalhar na obra, faz algum biquinho para ajudar no orçamento, né? Então ontem também apareceu também um servicinho, né? Então, Deus é Deus, Deus é misericórdia. Tem crise para o ímpio, porque os filhos de Deus sempre abençoa. Ele abre porta, amém? Nós cremos no Deus da prosperidade. Nós não fazemos campanha igual a denominação faz. Nós simplesmente cremos em Sua palavra e cumprimos a nossa parte
que Deus cumpre a dele. Amém? E tudo que Ele nos der é para louvar a Ele. Não é para nós usar em benefício próprio, ensoberbecer e dizer eu tenho isso, eu consegui. Não, tudo foi Deus que deu. Deus que proveu. E tudo que Ele dá, se Ele não guardar também, o devorador leva embora. Mas Jesus disse, Evangelho de São João, capítulo 10, que o inimigo veio fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Amém. Então, nós cremos em Sua palavra e Ele nos ajuda e nos abençoa, né? Vamos orar para essa aqui, a carteira. Monguedes vem fazer uma oração para encerrar o culto, né? E vamos orar também pela carteira de trabalho, né? Da Cauane, né? Que é sobrinha da irmã Cláudia, né? Filha da irmã Márcia ali, né? Que nós batizamos no mês passado, é sobrinha do irmão Cleomar, da irmã Lisete. E Deus vai abrir uma porta de trabalho para ela, porque Deus é um Deus misericordioso, né? Hoje foi a primeira vez que ela veio na igreja, né? Primeiro culto ela veio, continuamos orando por ela. Deus é que faz a obra e o profeta diz que Jeová significa pai de família. Deus, pai de família. E Deus, Ele quer a família completa, né? Então, que a salvação entre na nossa casa, nossos familiares, né, possam vir ao Senhor. Nós continuamos com a campanha de oração às 11 horas da noite, porque Deus tem respondido a oração, Ele tem abençoado e vai continuar nos abençoando, porque o profeta diz, quanto mais que você vê que vai aproximando aquele dia do rápido, mais você lê a palavra e mais você ore. Amém? Então esse é o conselho do profeta, né? Então vamos orar com Guedes, eu vou segurar a carteira aqui, estarei orando também, e que seja as mãos de Jesus que possam ungir. Ele sabe onde essa porta trabalha para essa moça. Nós apenas vamos orar para que o inimigo que está na frente impedindo, ele vai sair fora, para que essa filha de Deus possa entrar por essa porta de trabalho e ajudar a família a honrar os compromissos, né? Louvado seja Deus. Amém, vamos orar então. Glória a cabeça, levante suas mãos em gratidão. Aleluia. Ao Senhor. Pai Celestial, grande Deus te eterno, damos graças, Senhor, por mais bendito este seja o culto, Senhor. Por Sim, nos Pai. permitir reunir neste lugar. Bendito seja Deus. Pela palavra que ouvimos Glorificado nesta seja noite, o teu Pai. nome, Pai Ó eterno. Deus bendito, Deus ainda que glorioso. possa parecer duro, Pai, Meu Deus mas sabemos eterno. que isso é para nos trazer vida, Sim, Senhor, Senhor. e nos colocar em posição, Bendito Pai, seja o teu como nome, filhos Pai. e filhas de Deus, Deus comprados e lavados, remidos pelo sangue de Deus. Aleluia. Pai Celestial, Oh, nós te glória damos ao graças, teu nome, Senhor, Pai. por ter nos dado graça e condições, meu Pai, Sim, ó Deus bendito e fé, Louvado para crer em Tua palavra, Glória ao Senhor, Senhor e viemos nesta hora, Pai, ó Deus, como parte da Tua igreja, Senhor, como parte da Tua noiva eleita, a noiva eleita do Senhor Jesus Cristo, nesta hora, Pai, e ter recebido este chamado, Pai, Sim, Senhor neste Jesus. dia final, Senhor, Louvado seja o aqui, teu nome. quando o anjo Vai desceu conceder uma ali, vitória em nessa Apocalipse hora. 10, Vai e jurou as que o portas do tempo inimigo já não fecha. era mais, Em nome de mas Jesus. estamos vivendo Aleluia. o dia da longanimidade do Sim, Senhor, Senhor Deus. Pai bendito e eterno, Oh, Pai, nesta hora, Pai, aqui há esse Vai bendito, concedendo, Pai, Senhor, impede, meu abençoando Pai, os aqui visitantes está a nessa carteira noite, de trabalho, derramando Senhor, graça em pela cada busca do coração, primeiro Senhor. emprego, meu Pai, Receba a tua alegria, Eterno, a tua paz, Tu és o Senhor, Deus da a libertação, providência, ó Deus, Pai, do teu abrindo, poder. Senhor, esta porta de Aleluia. trabalho para ela, Senhor. Sim, Ó, meu Deus Pai, eterno, de misericórdia, um trabalho digno, Senhor. Sim, Senhor Uma mulher, Pai, Deus possa eterno, trabalhar, meu Deus, e também, Use, Senhor, Senhor, essa possa tocar na Pai. sua alma, Senhor, abre a Senhor, porta, pela meu Pai mensagem que eterno. ela ouviu Senhor, nesta noite. liberta aquele Pai, coração, que ela Senhor. possa também Manifesta, meu receber Deus, ao Senhor poderoso. Jesus na sua A alma, vida dela, meu Pai. em cada necessidade Pai, da sua vida, Pai. Tu és o Deus de Deus, Senhor, liberta, Senhor, Tu és o Deus transforma. que proveu Senhor, para abre o mim, caminho, para Senhor. naquele Aleluia. dia, quando ele estava para sacrificar Sim, Isaac, Pai, Senhor. Tu és o Deus da providência, concedendo nesta Pai. hora, Tu és o socorro presente Bendito na hora da seja angústia, Deus. Senhor. Oh, Senhor, Em cada necessidade do nosso meio, Senhor. Nós Estenda a tua esperamos em graça, Ti, Pai. Senhor. E a vida de cada Confiamos um no Pai. esteja na tua E presença, agradecemos Senhor. por isso que Esta acontece. semana que se inicia, Suplicamos Pai, que se suplique, nossos meu Pai. afazeres, os nossos Em nome do compromissos, Senhor Jesus a nossa Cristo, vida Pai. espiritual, Senhor, Sério, nós diante do Senhor, nos Graças, consagramos cada dia Pai. para Ti, Senhor. Aleluia. Receba a nossa gratidão, Sim, mais o Pai. louvor deste culto, Glória. Senhor. Graças. Pai, muito obrigado,
Obrigado, Senhor. Bendito Obrigado, seja. Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sim, Em nome do Senhor. Senhor Jesus. Que assim seja, Pai. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Segura a tua bênção, irmão. Amém. Glória. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a cada um, que a graça e a paz do Senhor Jesus os acompanhe hoje até que Ele venha. Até quarta-feira, culto de oração, às 19 horas, né? Amém. Às 18h30, a partir de 18h30 a igreja abre. Então, se você chega aí uns 15 para as 7, né? Às 7 horas começamos o cântico. E até às 8 estamos encerrando aí o nosso culto de oração nessa quarta-feira, né? Deus abençoe a cada um. Guarde a tua bênção, lembrando, vigia. Depois de um domingo abençoado, segunda-feira vai ser tenebrosa, porque o diabo vai lutar contigo para roubar a tua bênção, né? Então confia em Deus.